Eu nunca imaginei que veria alguém sentado no banco do passageiro do meu caminhão, olhando direto para mim dentro de um túnel completamente vazio. Aquilo não era possível, mas aconteceu. E até hoje eu me pergunto se realmente saí de lá vivo naquela noite. Tudo começou numa viagem comum pela BR-101, um trajeto que eu já conhecia de olhos fechados. Era madrugada e a chuva caía fina quando decidi seguir viagem para adiantar a entrega. A estrada estava deserta, o ar parecia pesado e eu só queria chegar ao destino antes do amanhecer. Eu sempre ouvi as histórias dos motoristas sobre aquele trecho da serra, mas nunca dei atenção. Diziam que quem passa por lá de madrugada escuta vozes, sussurros que vêm das paredes do túnel. Besteira, eu pensava. Até aquela noite. Eu estava sozinho, confiante, com um caminhão cheio de carga e a mente tranquila. Mas, conforme subia a serra, comecei a sentir que havia algo diferente no ar. Uma presença que parecia me seguir. Foi ali que a estrada começou a mudar, e o que parecia ser mais uma viagem normal se transformou no pior pesadelo da minha vida. Eu lembro que o relógio do painel marcava exatamente 23 horas e 47 minutos quando comecei a sentir o peso da solidão naquela estrada. O asfalto brilhava molhado, refletindo as luzes do caminhão como se a pista se estendesse para um lugar sem fim. O nevoeiro começou a se formar de repente, denso, engolindo tudo ao redor, e parecia que a estrada estava me conduzindo para dentro de algo que eu não podia ver nem entender. O rádio falhava, o som da estática se misturava com o zunido do motor, e eu tentava manter a concentração. De vez em quando, uma sombra cruzava o farol, mas quando eu olhava de novo, não havia nada. Tive a sensação estranha de estar... Eu lembro que o relógio do painel marcava exatamente 23 horas e 47 minutos quando comecei a sentir o peso da solidão naquela estrada. O asfalto brilhava molhado, refletindo as luzes do caminhão como se a pista se estendesse para um lugar sem fim. O nevoeiro começou a se formar de repente, denso, engolindo tudo ao redor. E parecia que a estrada estava me conduzindo para dentro de algo que eu não podia ver nem entender. O rádio falhava, o som da estática se misturava com o zunido do motor, e eu tentava manter a concentração. De vez em quando, uma sombra cruzava o farol, mas quando eu olhava de novo, não havia nada. Tive a sensação estranha de estar sendo seguido, mesmo sem nenhum farol no retrovisor. Apertei o volante com força, tentando afastar. Pouco depois de entrar naquele trecho mais fechado da serra, algo começou a acontecer dentro da cabine. Primeiro, o marcador de combustível começou a oscilar sem motivo, subindo e descendo como se o caminhão estivesse vivo. Achei que fosse algum problema elétrico, mas logo o painel piscou e uma sensação gelada percorreu minha nuca. Foi então que ouvi pela primeira vez um som fraco, quase imperceptível, vindo do banco do passageiro. Era como um sussurro, baixo, arrastado, dizendo algo que parecia o meu nome. Eu congelei. Olhei para o lado achando que fosse minha mente pregando peça, mas o banco estava vazio. Mesmo assim, juro que vi a marca de algo pressionando o estofado, como se alguém invisível estivesse sentado. Logo adiante, no meio da neblina, a entrada do túnel surgiu diante de mim, uma fenda escura engolindo a luz dos faróis. Parecia um buraco sem fim, um corte profundo na montanha. O GPS dizia que o túnel era curto, mas olhando dali eu duvidava. Reduzi a marcha e segui devagar, sentindo o peso do caminhão vibrar no volante. Assim que cruzei a entrada, as paredes começaram a refletir a luz de forma estranha, revelando manchas escuras e marcas compridas, como se mãos estivessem arranhado a pedra. Aquilo me deixou inquieto, mas continuei. O eco do motor parecia distorcido, como se tivesse outro caminhão dentro, imitando meus movimentos. Olhei no retrovisor
e vi por um instante o brilho de 2 faróis atrás de mim. À medida que o caminhão avançava, o som do motor começou a ficar abafado, como se o ar dentro do túnel tivesse sido sugado. A luz dos faróis mal alcançava o asfalto e o breu parecia se fechar sobre mim. Foi então que os sussurros voltaram, agora mais próximos, vindos de todos os lados. Eram várias vozes misturadas falando rápido, algumas chorando, outras rindo. E uma delas, mais nítida que as outras, repetia meu nome com uma calma que me fez gelar. Tentei aumentar o volume do rádio, mas ele já estava morto, apenas chiando. De repente, um som seco, como unhas arranhando a lataria, veio do lado de fora e o caminhão viu um pequeno solavanco. Eu apertei o acelerador, mas o motor engasgou, perdendo força como se algo estivesse. Quando comecei a enxergar o final do túnel, um alívio momentâneo tomou conta de mim, mas durou pouco. A poucos metros da saída, algo surgiu bem no meio da pista. Era uma figura humana parada, imóvel, com os braços caídos e a cabeça inclinada para o lado. Um instinto fez meu pé esmagar o frio com força, e o caminhão deslizou sobre o asfalto molhado, derrapando em zigue-zague. O coração disparou quando percebi que era uma mulher, vestida de branco, o cabelo grudado no rosto, como se tivesse saído de um pesadelo. O farol iluminou seu corpo por um segundo e então ela pareceu se desfazer no ar, atravessando o capô como fumaça. Eu gritei, esperando o impacto, mas ele nunca veio. O túnel inteiro devolveu. O pânico tomou conta de mim e eu não pensei 2 vezes. Engatei a marcha e pisei fundo. O caminhão arrancou com um rugido, mas quanto mais eu acelerava, mais o túnel parecia se estender, como se eu estivesse preso em um loop sem fim. O velocímetro subia, o motor gritava e ainda assim, a saída não chegava. O suor escorria pelo meu rosto e o ar dentro da cabine parecia mais frio a cada segundo. Foi então que percebi algo impossível. Pelo retrovisor, havia um vulto sentado no banco do passageiro. Ele estava imóvel, mas sua cabeça girava lentamente até que o rosto começou a se revelar. Eu não conseguia distinguir feições, apenas um vazio escuro onde deviam estar os olhos. Aquilo me... Tudo aconteceu de uma vez. O motor parou, os faróis se apagaram e o caminhão continuou se movendo sozinho, deslizando no escuro como se flutuasse. Eu não ouvia mais nada, nem o som do vento, nem o ronco do motor, apenas um silêncio denso que parecia me esmagar por dentro. O medo me paralisou e por um instante senti que o tempo havia parado. Meus dedos tremiam no volante quando comecei a rezar. Qualquer coisa que me viesse à cabeça, tentando me agarrar a algo real. Então, o silêncio se quebrou. De todas as direções vieram gritos, dezenas de vozes desesperadas, misturadas, chorando, pedindo ajuda. O caminhão vibrava, o chão parecia estremecer, e algo gelado encostou no meu ombro, firme, pesado, como uma mão humana. De repente a luz voltou. O motor rugiu novamente e o caminhão disparou para fora do túnel como se nada tivesse acontecido. O ar fresco da serra me atingiu com força e eu respirei profundamente, tentando recuperar o controle do veículo e afastar o terror que ainda me paralisava. Parei no primeiro acostamento que encontrei, as mãos suadas ainda firmes no volante, e olhei para trás, para o túnel que minutos antes parecia interminável. No entanto, algo ali ainda não estava certo. Uma névoa branca pairava na entrada, densa, quase viva, e no meio dela, jurei ver a silhueta de uma mulher, parada, imóvel, apenas me observando. Meu corpo... Na manhã seguinte, ainda abalado, fui ao posto mais próximo e contei tudo a outro caminhoneiro que conhecia bem a região. Ele ficou pálido, olhou para mim como se eu tivesse confessado um crime
e começou a me contar a história do túnel. Décadas atrás, um ônibus havia pegado fogo ali dentro e muitas pessoas morreram presas, queimadas e sem chance de escapar. Desde então, motoristas que passam sozinhos à noite relatam ouvir vozes, risadas, choro e até sentir alguém tocando no volante ou sentado ao lado. Ele disse que aqueles sussurros não eram brincadeira, que o túnel parecia guardar os que entram e que... Mesmo depois do que aconteceu, um mês depois eu precisei voltar pelo mesmo trecho da BR-101 para uma nova entrega e a simples ideia me deixava inquieto. Durante o dia, o túnel parecia inofensivo, apenas um corte escuro na montanha, mas quando entrei, percebi que nada ali tinha mudado. O rádio falhou no mesmo ponto exato de antes e o ar dentro da cabine ficou pesado, como se alguém estivesse respirando perto de mim. Então, por um breve instante, senti novamente aquela presença, algo que parecia se inclinar do meu lado, e ouvi um sussurro suave, carregado de reconhecimento e malícia, que me fez gelar. Você voltou. Apertei o acelerador como nunca na vida, olhando apenas à frente, sem ousar piscar, sem tentar entender o... Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.